agentes e risco moral. O risco moral é um problema que surge quando alguém, chamado agente, realiza alguma tarefa em nome de outra pessoa denominada principal. Então esse é o risco moral. É um problema que ele surge quando alguém, chamado agente, realiza alguma tarefa em nome de outra pessoa denominada principal. Se o principal não puder monitorar perfeitamente o comportamento do agente, este tende a empregar menos esforços do que o principal consideraria desejável. Então, veja, se o principal não pode monitorar o comportamento do agente, né, que é aquele em que o problema é quando alguém realiza alguma tarefa em nome do outro, este tende a empregar menos esforços do que o principal consideraria desejável. A expressão risco moral refere-se ao risco de comportamento inadequado ou imoral por parte do agente. Em tal situação, o principal, portanto, tenta de diversas maneiras encorajar o agente a agir de maneira mais responsável. E aí, voltamos àquele primeiro exemplo do trabalhador. A relação de emprego é um exemplo clássico de risco moral. O empregador, ele é o principal, e o trabalhador, ele é o agente. O problema do risco moral é a tentação de trabalhadores inadequadamente monitorados de fugir às suas responsabilidades. Então, é o caso quando o trabalhador, digamos, numa construção civil, emprega menos esforço do que seria o desejado. Ou quando um trabalhador, digamos, mais qualificado numa determinada empresa, ele deixa de utilizar aquele seu conhecimento para fazer, digamos, as suas funções de uma maneira, digamos, mais eficiente no seu ambiente de trabalho. Então, isso se converte em um problema de risco moral. Os empregadores, eles podem reagir a essa situação, a esse problema de diversas maneiras. Veja, melhorar monitoramento. Muitos pais que contratam babás instalam câmeras de vídeos ocultas em celulares para registrar o comportamento delas quando eles estão ausentes. Portanto, o objetivo é identificar comportamentos irresponsáveis. É uma forma de diminuir o risco moral. Altos salários. De acordo com as teorias do salário de eficiência abordadas no capítulo 19, alguns empregadores eles podem optar por pagar mais aos seus trabalhadores, um salário superior ao nível que equilibra oferta e demanda do mercado de trabalho. Então, você vai dar um benefício pecuniário para que o risco moral diminua. Então, um trabalhador que receba um salário superior ao de equilíbrio tem menos chances de esquivar-se do trabalho, porque se for observado e demitido, pode não ser capaz, portanto, de encontrar outro emprego que remunere tão bem. Então, essa é uma situação. Pagamento adiado. As empresas podem adiar o pagamento de parte da remuneração de um trabalhador, de modo que, se ele for flagrado esquivando-se de suas responsabilidades, ele sofrerá uma grande penalidade, também neste caso, só que agora inverso, uma penalidade pecuniária. Então, tem a situação de você pagar mais, mas tem a situação também de você reter, digamos, o pagamento deste trabalhador. Então, um exemplo de pagamento adiado é a gratificação de fim de ano. De forma similar, uma empresa pode optar por pagar a seus empregados mais adiante em suas vidas. Assim, os aumentos de salário que os trabalhadores recebem à medida que envelhecem podem refletir não só os benefícios da experiência, mas também, claro, um comportamento do empregador ao risco moral. Então, essas aqui são 3 situações em que você pode reduzir o risco moral. Vamos finalizar aqui, depois a gente volta para o quadro da página anterior. Os empregadores, portanto, eles podem usar uma combinação de diversos mecanismos para reduzir o problema do risco moral. Para além do ambiente de trabalho, há muitos outros exemplos de risco moral. Um proprietário de imóvel que tenha seguro contra incêndio
provavelmente comprará poucos extintores, porque é ele quem arca com o custo desse equipamento, enquanto a companhia de seguros recebe grande parte do benefício. Uma família pode viver próxima a um rio com alto risco de inundação, porque aprecia a paisagem, enquanto o governo arca com o custo da assistência às vítimas de desastres se houver inundação. Muitas regras têm por objetivo tratar desse problema. Uma companhia de seguro pode exigir que os proprietários comprem extintores e o governo pode proibir a construção de imóveis em terras com alto risco de inundação. Então, são comportamentos que podem ser implementados justamente para reduzir o risco moral, para monitorar o risco moral envolvido no comportamento dos agentes econômicos. Mas a companhia de seguros não tem informações perfeitas sobre o grau de cuidado do proprietário do imóvel, assim como o governo não tem informações perfeitas sobre o risco que as famílias assumem quando escolhem onde morar. Como resultado, o problema, portanto, do risco moral, ele persiste. E aí é importante lembrar que o risco moral ele está presente na economia. Por exemplo, uma das formas de você solucionar também o risco moral é estabelecendo contratos com regras muito bem definidas sobre benefícios e riscos desta relação, com o objetivo justamente de minimizar o problema do risco moral. Então veja, o risco moral ele sempre vai existir. Não tem como anular a existência do risco moral, mas tem como, portanto, você diminuir o risco moral a partir de algumas ações, alguns mecanismos que fazem com que os agentes se sintam menos estimulados a correrem risco moral.